Se a paz, queridos irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta manhã a história de Gerom, aqui no 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi sem deixar saudade. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Nós vimos aqui uma triste história de um rei que ele não deixou saudade. Ele foi tão perverso que ele matou todos os seus irmãos e alguns príncipes de Israel para que não fosse o sucessor dele. E ele foi tão cruel para o povo que quando ele morreu, eles sepultaram ele num lugar onde ninguém poderia lembrar dele, porque ele não havia deixado nenhuma saudade de tão cruel que ele foi, de tanta má obra que ele produziu. Foi um dos homens mais ruins da história, e ele tinha tudo para fazer certo, porque ele era um rei colocado, mas ele então tinha uma ganância pelo poder, e quando ele assumiu o poder, então, para proteger o seu poder, ele mata então os seus irmãos. Então, a Bíblia diz que Deus, ele transforma a maldição em bênção. Hoje, nós podemos tirar dessa triste história, dessa trajetória tão cruel desse rei, um exemplo para nós. Por exemplo, vamos perguntar para nós mesmos, como queremos ser lembrados? Pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, pelos nossos netos, pela a sociedade da qual nós estamos inseridos. Então, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia fala que nós temos que fazer diferença dentro dessa sociedade. Mostrar para essa sociedade que Jesus, ele vive dentro de nós. E Jesus, ele deixou para nós o ensinamento. Ele é o modelo de fazer o bem. Ele falou em Mateus capítulo 11, versículo 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é um modelo de aprendizado. E a Bíblia fala que Enoque disse, e andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Andar com Jesus é aprender dele, é imitar ele, é fazer o bem. Aquele que sabe fazer o bem não faz, ele peca. Portanto, é importante a nossa trajetória por essa sociedade, deixar então boas obras. O espírito sem o corpo é morto, e a fé sem obra é morta. Então esses três, eles andam junto, espírito, fé e obra. Nós vimos lá em Atos capítulo 9, versículo 36, a história de Docas, né? Tabita, traduzido Docas. Ela era uma pessoa que fazia uma diferença na sociedade, ela era carregada de boas obras. A maneira dela viver ali era então conhecida por toda aquela sociedade. E hoje nós lembramos de Docas como exemplo, como uma pessoa que fez diferença dentro daquela sociedade, né? Então, de que forma eu quero ser lembrado? De que forma você quer ser lembrado? Portanto, a nossa trajetória aqui neste mundo, que é muito passageira, né? A nossa vida, ela é como uma névoa, começa de manhã e à tarde se dispersa. E devemos deixar boas lembranças, que o nosso testemunho é a lembrança. Então, devemos sempre avaliar a nossa maneira de viver. Pastor Valdemar de Oliveira, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?